Olá, camaradas do nono ano do Colégio Master. Eu sou Daniel Ferreira, seu professor de Física. E nessa aula de hoje, a gente vai falar, é uma aula de natureza teórica, a gente vai continuar ainda tratando da dinâmica e vai olhar para uma das aplicações das leis de Newton, são as polias, tá bom? A gente vai estudar polias ou roldanas, que são dispositivos que podem ser usados para mudar a direção de força ou para alterar algumas coisas, conforme a gente vai ver. Então, se você tiver um conjunto de polias associado de algumas maneiras, você pode reduzir o esforço que você precisa fazer, por exemplo, para levantar uma caixa e etc. Para quem não sabe o que é uma polia ou uma roldana, eu vou dar um exemplo, talvez seja um pouco interiorando, mas é interiorando, né? Do interior aqui, para vocês que são de Goiás, né? Muita gente tem tradição agrária aqui no estado. Então, o que acontece? A roldana é aquela polia que é usada no poço, quando você vai puxar água. Você vai lá para o interior, alguém vai puxar água, tem aquela roldana que passa a corda e desce o balde para o poço. Então, ali você muda a direção de aplicação de força, aquilo é um tipo de roldana, certo? Tem exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos à nossa aula. Aplicações da lei de Newton, polias ou roldanas. Então, o que são? As polias ou roldanas são dispositivos indispensáveis às máquinas, tá bom? Por quê? Pelo fato de permitirem reduzir a intensidade das forças necessárias para mover, por exemplo, um corpo. Você quer levantar um objeto e etc. Permitindo também você mudar, como eu tinha comentado, a direção e ou também, ao mesmo tempo, ou em separado, o sentido das forças. Não só a direção, mas também o sentido, tá bom? As roldanas é sinônimo. Polia e roldana, você pode usar a mesma palavra, tá bom? Aqui são sinônimos. As roldanas também são utilizadas frequentemente em obras de construção civil, talvez é onde seja mais comum. Elevadores também, dentro da estrutura do elevador. Atualmente são de trilhos, né? Mas antigamente você tinha já pendurado numa corda, etc. Hoje em dia eles são trilhos, pode ser que tenham cabos de aço, não vi exatamente. Mas antigamente eram só polias que eram utilizadas. Tá bom? Na construção civil é muito utilizada para levantar material de construção. Você precisa levar isso para o prédio, etc., para uma certa altura do edifício. Você utiliza um sistema de polias conectado a um motor. A gente vai ver alguns exemplos disso. Então, há dois tipos básicos de roldanas, que são as chamadas fixas. Por exemplo, você fixa uma roldana na parede, a do poço que vai puxar água, ela é fixa lá. E tem as roldanas que são móveis, que elas mudam de lugar, vão mudando de lugar no decorrer da aplicação do procedimento. A gente vai ver esses dois casos. Então, vamos falar inicialmente das polias que são fixas, o que elas podem fazer fisicamente com o peso, por exemplo. Então, vamos olhar para um experimento teórico aqui, de natureza teórica, porque não estamos fazendo na prática. Mas isso, inclusive, um trabalho bom para vocês é construir um sisteminha de polias. Eu vou ver a possibilidade disso para o trabalho do segundo bimestre, ser a construção de um sisteminha de polias. Vocês fazerem e apresentarem para mim via vídeos. Vou olhar a possibilidade disso, já que a gente está em pandemia, né? Pode existir um contratempo de ter que sair para comprar os materiais, né? Então, vou avaliar a possibilidade e a viabilidade de vocês realizarem esses experimentos como trabalho. A gente vê isso depois. Tá bom? Então, o que acontece? Observe a figura, tem um operário aqui, uma caixa, e a polia ou roldana está fixa ali num teto, você pode supor que é um teto. Então, nessa figura, vemos que um homem está erguendo um bloco por meio de uma roldana fixa, certo? Um bloco B. E o que a gente vai fazer? A gente vai considerar nessa situação que o bloco está sendo erguido com velocidade constante, tá bom? Está aplicando ali uma força de tal modo que a velocidade é constante. Não se trata de um movimento acelerado, mas com velocidade constante de alguma maneira. Ou seja, iremos considerar que a força resultante que atua sobre o bloco é nula. Para você ter uma condição de velocidade constante, você precisa ter uma força resultante nula, tá bom? A gente chama isso de equilíbrio dinâmico. O corpo está em movimento retilíneo uniforme, sem aceleração. É uma das condições da primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Beleza, dito isso, a gente tem que a força, peso do bloco, para onde aponta o peso, sempre para o centro do planeta. Então, a força peso que está apontando aqui para baixo, para o centro do planeta. Então, a gente tem que a força peso do bloco deve ser anulada pela força de tração, já que esse bloco está subindo. Então, essa força que puxa está anulando a força peso, tá bom? Que é a chamada força de tração que a gente usa
a letra T, que é exercida pela corda aqui e muda de direção. Ó. Aqui ela está para cima e aqui ela muda de sentido, né? Direção e sentido. A direção continua sendo vertical, mas o sentido muda. Aqui está subindo e aqui está descendo. Tá bom? Assim a gente tem que, aplicando a lei de Newton, para uma condição de equilíbrio dinâmico, o somatório das forças tem que ser igual a zero, certo? Então você tem que tração apontando para cima, ali, ó, aqui, menos o peso, dá igual a zero, uma condição de equilíbrio. Assim, se você passa o peso para o outro lado, como ele está negativo, passa positivo, você conclui que a tração aqui, que o sujeito aplica, é igual ao peso do bloco, certo? A gente tem também que, estando o sistema, portanto, em equilíbrio, como é uma condição de equilíbrio, a força exercida pelo homem possui a mesma intensidade da tensão. Então, essa força F que você encontrou que é igual a P, é justamente essa tensão que o sujeito aplica lá para ter uma condição de equilíbrio dinâmico, né? Já que o objeto está em movimento. Você tem que a força aplicada pelo operário é igual à tração. Logo, se F é igual a T, então F também é igual a P, porque T é igual a P, tá bom? Aqui, ó, F igual a T, isso implica, portanto, que a força também é igual ao peso, já que T é igual a F. Ok. O que a gente quer dizer com isso? Então, a gente quer dizer que a força que o homem deve exercer para erguer o bloco com velocidade constante, utilizando uma roldana fixa, possui a mesma intensidade que a força-peso do bloco. Então, basta aplicar a força-peso. Isso ocorre sempre que uma roldana fixa é utilizada, tá bom? Sempre que você tiver uma roldana fixa, você vai ter isso aqui ocorrendo. As roldanas fixas têm a função de mudar a direção e ou o sentido das forças, tá bom? Pode ocorrer de o operário aquele operário está assim, né? A roldana está aqui, ele está aqui embaixo e a caixa está subindo. Pode ocorrer do operário estar aqui, ó, e a roldana assim, ele puxa dessa maneira aqui. Então, além de ele estar mudando a direção, ele está mudando direção e sentido, tá bom? A direção deixa de ser vertical, passa a ser horizontal e o sentido passa a ser portanto, da direita para a esquerda, né? Pode ocorrer da polia fixa ter essa função, sendo uma polia fixa. No entanto, elas não alteram a intensidade das forças, tá bom? Então, o sujeito que ele vai aplicar sempre a mesma força. Vai existir um outro sistema de polias que permite reduzir a força, ou seja, você faz menos esforço para deslocar o objeto, tá bom? Vamos então para as polias móveis. O que a gente pode dizer sobre as polias móveis? O que acontece? A figura seguinte aqui embaixo, a figura seguinte mostra um bloco sendo erguido por meio de uma roldana móvel. Por que ela é móvel? Porque o sujeito puxa, e enquanto ele puxa, além dela girar aqui, tá bom? Gira na mão dele, e está fixa um bloco aqui na estrutura. A roldana vai girando e ele vai puxando essa corda aqui, o operário. A gente vai considerar que o bloco esteja em equilíbrio, tá bom? Mesma condição de equilíbrio para facilitar. Ou seja, que a força resultante que atua sobre o bloco é nula. Então, ele vai subir com velocidade constante, uma condição de equilíbrio dinâmico. Vamos ver o que a gente pode afirmar sobre isso. Então, nessa situação, a força-peso do bloco deve ser anulada com a força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, as duas forças estão na mesma direção, ou seja, na vertical, tá bom? Quais sejam essas forças? Peso apontando para o centro do planeta, se você quiser dizer para baixo, mas cuidado para não confundir, porque é para o centro do planeta. E a força de tração apontando para cima. Só que você veja que tem tem dois cabos aqui, né? O cabo está conectado ali naquele piso, na parede, se você preferir. E o sujeito está aplicando uma força na outra ponta do cabo e a polia sobe girando e suspendendo o bloco. Beleza. Então, nessa situação, a força-peso do bloco, P, deve ser anulada com uma força de mesma intensidade. Mesma direção e sentido oposto, porque aponta para cima e o peso aponta para baixo. Observe que a roldana móvel é sustentada por uma corda que está dobrada, assim, né? Então, a corda faz isso aqui, ó, pá. E o sujeito segura na outra ponta, enquanto que a outra ponta está presa na parede. Ou seja, a corda exerce uma força de tração T sobre os dois lados da roldana. Aqui e aqui, né? A roldana está assim, a corda está assim, ó. Então, ela exerce força aqui e aqui. Beleza. Do lado direito e do lado esquerdo. Assim, a gente tem que o peso do bloco é anulado por uma força que é igual a 2 vezes a tração, porque você tem dois cabos, então você tem uma força aqui e aqui.
Então, essa força peso vai ser anulada por 2 vezes T, 2 vezes a tração, tá bom? E como eu afirmei que é uma condição de equilíbrio dinâmico, velocidade constante, você vai afirmar que o somatório das forças é igual a zero. Então, vai ficar menos 2P apontando para cima, menos P que aponta para baixo igual a zero. Se você passa o P para o outro lado, ele passa positivo, então você pode afirmar que 2 vezes a tração é igual ao peso. Se você passa esse 2 que está multiplicando para o outro lado, ele passa dividindo aqui, certo? Então, você vai ter que a tração é o peso dividido por 2. Olha que interessante. Então, significa que, para o caso de uma polia móvel, o peso do bloco vai ter a metade. Olha aí o quanto isso é eficiente e aplicável, né? Se você quiser levantar uma caixa que tem, por exemplo, 50 quilos, você multiplica pela gravidade, vezes 10, 500 newton. Então, se você tem um sistema de polia móvel, como essa aqui, você vai reduzir a aplicação da força de 500 newton, que seria a força peso, para metade de 250. 500 dividido por 2, 250. Olha o quanto é mais eficiente puxar dessa maneira, porque você vai fazer menos esforço, tá bom? Ou seja, tudo isso que foi dito aqui, a utilização de uma roldana móvel permitiu, nesse caso aqui, que um bloco fosse erguido com uma força que possui metade da intensidade do peso do bloco, que foi o que eu disse, tá bom? Sempre que uma roldana móvel for utilizada para realizar uma certa tarefa, haverá uma redução da intensidade da força necessária para a sua realização. Então, sempre que você utilizar uma roldana móvel, você pode usar um conjunto de roldanas, 2 ou 3, e você vai diminuindo o peso. Eu fiz um experimento, mas ficou na Universidade de Brasília. Ficou o meu colega de grupo lá no laboratório, a gente fez. Era um curso de física experimental do mestrado lá na Universidade de Brasília. E a gente fez um sistema de redução de peso com várias roldanas móveis, uma fixa e 4 ou 5 móveis. Então a gente conseguia reduzir muito o esforço e acabou ficando com eles. Senão eu mostraria para vocês aqui. E é justamente esse experimento que eu vou ver se é possível vocês realizarem, que é até simples, tá bom? Beleza, para frente então. Um pouco mais sobre as roldanas aqui. O que acontece? A utilização de um sistema de roldanas pode, portanto, reduzir consideravelmente o módulo da força necessária para elevar um objeto. Porém, existe um custo para a redução dessa força. Não? Nem tudo é de graça. Tem uma frase que meu pai costuma dizer que não existe almoço de graça, né? A natureza também não brinca com as coisas. Então, vai haver um custo. Vamos ver qual é o custo para eu conseguir reduzir essa força. Alguma coisa eu vou ter que fazer a mais. Então, ocorre que quanto maior for a redução da força, maior será a distância ao longo da qual a força deverá agir. Então, significa que você tem que usar uma distância muito maior, portanto, você vai usar um conjunto de cordas muito maior e de polias também. Por exemplo, se o módulo da força aplicada for reduzido pela metade, o que acontece? A gente vai ter que puxar um comprimento de corda 2 vezes maior que a altura de subida do objeto, tá bom? Você vai ter que o dobro de corda, o dobro da altura que você quer levantar vai ser o dobro da corda. Se o módulo da força for reduzido 1/3, teremos de puxar um comprimento 3 vezes maior. E assim por diante. Se for, portanto, se você reduzir 1/4, se você quiser reduzir a força aplicada por 1/4, dividir por 4, vai ter que percorrer 4 vezes aquele tamanho. Então, 4 vezes o comprimento da corda que você vai precisar na estrutura. Essa relação entre força aplicada e comprimento de corda, que vai ser puxada, pode ser mais facilmente entendida se pensarmos em apenas uma roldana móvel, se tivesse só uma móvel, como aquela da figura anterior, aqui, como essa aqui. Tá bom? Então, quanto mais você quer puxar, mais corda você tem que ter aqui. Se eu quiser reduzir essa força. Tá bom? Para a pessoa elevar o bloco, isso aqui é mais ou menos uma situação, um exemplo, tá bom? Então, o que acontece? Para a pessoa elevar o bloco de uma altura H, qualquer altura H pode ser uma altura qualquer, como a gente usa a letra H para altura. Então, para a pessoa elevar o bloco de uma altura H, ela deverá puxar um comprimento 2 vezes H da corda, no caso de uma polia móvel. Porque metade desse valor refere-se à elevação da corda no lado direito da roldana, tá bom? De um dos lados, enquanto a outra metade é devida à parte da corda que se movimenta para baixo. Tá bom? Tem uma parte da corda que vai descendo e a outra vai meio que subindo, saca? Mais ou menos isso.
no lado esquerdo da roldana. Então, do lado direito você tem a ocorrência. Vamos voltar lá na figura. Então, a roldana sobe nesse sentido, mas desce nesse aqui, tá bom? Essa parte sobe e a outra ela vai girando. É isso que ele está dizendo. De uma forma geral, como a gente disse anteriormente, o comprimento da corda puxado aumenta na razão inversa do esforço feito. Então, é inversamente proporcional. Por exemplo, na primeira situação da figura que vai estar na frente, a seguir, em que a gente identifica duas roldanas móveis, caso de duas roldanas, a roldana mais à esquerda é fixa, é isso aqui. Ó. Tem uma roldana fixa e duas móveis, tá bom? Eu construí, como eu falei para vocês no experimento lá que eu tive que apresentar no laboratório da UNB, foi um sistema assim, fiz com 2 polias e fiz acho que até com 4 ou 5 polias, tá bom? E colocava a mesma massa e era possível você notar uma variação grande da massa do objeto, certo? Então vai ser assim, ó. Voltando aqui. Ó. Então, por exemplo, na primeira situação da figura a seguir, em que a gente identifica duas roldanas fixas, a roldana mais à esquerda está presa ao teto, portanto, duas roldanas móveis, perdão, e uma esquerda fixa, o operário exerce uma força de intensidade igual a 1/4 do peso do bloco para sustentar aquele. Então, ele precisa aplicar 1/4 da força, não precisa aplicar a força-peso total. Esse caso aqui. Ó. Tá bom? Então, você tem um peso P, e esse peso vai ser dividido por 4. Tá bom? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Corda presa aqui, corda presa aqui. Então, tração aqui, tração aqui. Então, vai ficar P sobre 2. Como eu adicionei mais uma roldana móvel, T aqui também. Então, vai dividir por mais 2 e 2, vai ficar P sobre 4. Essa aqui, fixa, só tem a finalidade, como a gente viu, já que se trata de uma polia fixa, de mudar a direção ou o sentido da aplicação da força. Então, o operário não precisa ficar lá em cima, ele pode ficar aqui embaixo e puxar. E essa aqui vai mudar apenas a direção da força. Tá bom? Então, vamos voltar. Então, naquele caso, com duas polias, ele precisa apenas de 1/4, aplicar 1/4 da força com relação àquela força-peso. Então, se a força-peso fosse de 40, bastava dividir por 4. 40 newtons dividido por 4 e aplicar só 10 newtons de força. Então, veja o quanto é útil em muitas situações. E na outra situação, que é essa aqui, ó, essa outra situação, o que ocorre? E na outra situação em que todas as roldanas são móveis, você saberia, é uma pergunta, na verdade. Na outra situação em que todas as roldanas são móveis, você saberia dizer quantos metros de corda o operário deve puxar para elevar o bloco à altura de 1 metro. Então, fica o questionamento para vocês. Então, se eu quero subir 1 metro, basta você ver aqui quantas vezes eu vou dividir P. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por T sobre 2 aqui, né? T sobre 4, 6, 8. Tá bom? E 9, 10. Bastava você ter ciência de quanto seria esse peso, por exemplo, e você dividiria por esse número. Tá bom? No caso de uma distância de 1 metro, a resposta que o livro nos dá é de P sobre 32, para deslocar apenas 1 metro. Certo? O que ocorre é que, matematicamente, basta você... esse peso P vai ser dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de polias. Então, bastaria você fazer assim, para descobrir isso. Quantas polias móveis tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pegaria N seria 5, então seria P sobre 2/5. 2/5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá aqui, ó. 32, tá bom? Então, a maneira melhor, eu não sei se eu mostro aqui, não mostro, mas a equação eu posso mostrar depois para vocês, é pensar dessa maneira. Já como isso se comporta aumentando, que a maneira como se comporta é como se eu botasse um expoente, um 2 com expoente. Então, você pode escrever assim, que a força-peso para polias móveis, perdão, o peso vai ser reduzido da maneira que como se eu dividisse ele, ou melhor, ele reduz
dividindo por 2 onde n é o número de polias. Por exemplo, aqui, polias móveis, melhor dizendo. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 polias. Então, seria P, que é o peso do objeto, sobre 2 elevado a n, nesse caso n é 5, dá 32, 2 à quinta. Aqui são 1, 2 polias móveis, como é que ficaria? P sobre 2 elevado a n, onde n é 2. Então, fica P sobre 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4, P sobre 4. Tá bom? Então, para eu deslocar 1 metro aqui, eu reduziria a força em P sobre 32, tá bom? Você dividiria muito essa força e esse operário aqui não realizaria muito esforço. Tudo bem? Então, na próxima lista de exercícios vai incluir, talvez a lista de número 5 vai incluir problemas dessa natureza. Tá bom? De polias. Vou fazer uma lista para vocês só sobre polias e vocês vão aplicar diretamente essa equação que eu acabei de falar para vocês, de P sobre 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, tá bom? Então, a gente encerra essa aula aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos e fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos e até a próxima.